Olá, sejam bem-vindos ao nosso Café Teológico com o tema Personalidade do Espírito Santo. Mas antes, roda a vinheta. Muito bem, daremos andamento neste bloco a respeito da paracletologia e nós falaremos acerca da personalidade do Espírito Santo. Convidado pastor e professor Jefferson Gomes. No primeiro bloco respondeu as 3 perguntas que veio das pessoas que nos acompanham, e neste bloco estará dando andamento a respeito da personalidade do Espírito Santo. Pastor Jefferson, fique à vontade. Amém, bispo. Bom, em primeiro lugar é importante nós mencionarmos o nome paracletologia. O que seria esse nome? Às vezes, se a gente falar 3 vezes esse nome, bispo, já dá uma enrolada na língua e muitas pessoas não conhecem, propriamente esse nome que nós acabamos de mencionar. Então, o nome Paracletos significa o quê? Espírito Santo. Ele vem da derivação do nome, da nomenclatura grega, Paracleto. E também, logia significa o quê? Estudo. Então, por conseguinte, nós entendemos que é um estudo, uma doutrina voltada ao conhecimento e o estudo do Espírito Santo. E aí esse Espírito Santo, na figura de Paracleto, ele pode ter várias conotações. Ele pode ser ajudador, ele pode ser consolador, ele pode ser aquele que intercede, ele pode ser aquele que se coloca no nosso lugar. Então são várias denominações. E é interessante nós mencionarmos que o Espírito Santo, propriamente dito, ele não é só uma energia, ele não é só uma vibração, ele não é só, por exemplo, um vento, nada disso. Então é isso que nós vemos aproveitar dentro da paracletologia e podemos mencionar em relação à personalidade do Espírito Santo. Pelo menos o que eu sei, bispo, um espírito, um vento, uma situação que não tem carne, jamais ela poderia ter gestos que conotassem como uma pessoa. E aqui eu quero mostrar para vocês que existem várias citações dentro da palavra de Deus que mostra que o Espírito Santo verdadeiramente ele é uma pessoa, ele tem uma personalidade própria. Ele se mostra através de atitudes, através de vontade própria e através de sentimentos. Muito bem. Então, eu acredito que nós aprendendo mais em relação a ele como uma pessoa, nós podemos dar mais ênfase a uma busca do Espírito Santo, por exemplo. É verdade. Porque as pessoas pensam, talvez seja um mal hoje da igreja, que ela pensa que o Espírito Santo ele só vem através de adoração. Quando adora-se através de um hino, bispo, aí sente aquela presença, mas ali nós podemos entender que não é a presença do Espírito Santo. Quando toca um corinho de fogo. Quando toca um corinho de fogo, porque na verdade, até mesmo de âmbito secular, bispo, quando nós ouvimos uma música aí secular, aquela música de uma forma ou outra, ela traz para nós uma determinada emoção. É verdade. Um determinado sentimento. Verdade. Quando você escuta, por exemplo, uma música romântica, você vai sentir o quê? A tendência a ficar romântica. É verdade. Quando você escuta uma música que vai trazer, por exemplo, outro tipo de circunstância, você já vai mudar para a circunstância que a música está dando pauta. Então, quando nós adoramos a Deus, não quer dizer que nós sentimos a presença dele através do Espírito Santo na música, não é isso. Mas nós, quando nós temos ali a verdadeira reverência para a pessoa do Espírito Santo, a adoração que sai de dentro de nós, ela chega até o trono de Deus. É verdade. Então é diferente, bispo. A situação é completamente diferente. Eu mesmo já participei de diversas situações
em que estava congregando com irmãos e na hora do louvor aquela paz. Eu acho que o senhor também já deve ter passado por isso. Sim. A pessoa chora, a pessoa vem aos prantos, mas terminou o culto, toda aquela coisa que verdadeiramente é revelada sobre qual espírito e qual atitude que a pessoa tem consigo, ela é mostrada fora da igreja. Então aí nós conhecemos que falta uma reverência à pessoa. É verdade. Muitas vezes as pessoas dão mais reverência ao Pai, ao Filho Jesus, mas quando se fala em Espírito Santo, as pessoas pensam que é uma êxtase. A terceira pessoa. Exatamente. É como se fosse a pessoa fica envolvida por um êxtase, por uma situação que nós perdemos a consciência. O Espírito Santo ele vem para nós perdermos a consciência. E eu vou provar através das Escrituras que ele sabe muito bem o que fala, ele sabe muito bem o que faz a pessoa agir, e ele é muito responsável pelas atitudes que toma. Muito bem. Não é assim uma coisa a esmo, bispo. Sim. O Espírito Santo ele tem a sua devida importância. E como nós mencionamos na live em relação ao bloco das questões que foram mencionadas, o Espírito Santo ele está atuando atualmente nesse período na igreja. Porque teve o período do Antigo Testamento, onde de forma clara era o Pai que atuava. Teve o período em relação ao Filho Jesus Cristo. E depois que Jesus Cristo foi e ficou à destra do Pai, como está até agora, um outro Consolador veio, que é exatamente esse, o Paracleto. E ele está atuando até agora. E perceba-se que no Evangelho de João, Jesus deixa bem claro e fala: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Só que Jesus está de uma forma através da pessoa do Espírito Santo. Ele não está mais na forma como filho, porque ele vai vir e mudar e buscar a igreja numa outra situação, que talvez, se Deus preparar, nós vamos trazer qual é a situação que ele vai vir buscar a igreja. Mas só para que você entenda que Jesus está através também do Espírito Santo. E o Espírito Santo está através de Jesus. E Jesus está através do Pai. E o Pai através de Jesus. E todos os três, uma pessoa só. É muito interessante isso. É muito interessante. Então aqui eu já quero mencionar a respeito de atributos que mostram a personalidade desse Espírito, chamado como Paracleto, o Espírito Santo. Primeiramente, o Espírito Santo ele fala. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número capítulo de número 10, no verso de número 19. Está assim o texto: mas quando vos entregarem, não cuideis de como o que haveis de falar, pois naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. E o interessante é que no verso 20 fala: porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Então aqui já mostra a pessoa falante. O Espírito Santo fala. Quando nós vamos ministrar algo da palavra de Deus, quando nós vamos evangelizar alguém, falar algo de Jesus, não precisamos se preocupar, porque quem está falando é o próprio Espírito Santo. Ele se responsabiliza disso. Esse bate-papo que nós estamos tendo aqui não é o pastor Jefferson Gomes, não é o bispo Gil Rodrigues. Quem está falando conosco e com você aí onde você está é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele está nesse bloco, ele está aqui conosco, ele está presente e ele fala, como eu acredito que está falando com você agora. O Espírito Santo fala. Outra situação também que eu quero mencionar a respeito da pessoa: o Espírito Santo também ensina. Ele já fala e ele também ensina.
Convido você a abrir no Evangelho de João, no capítulo de número 14, no seu verso de número 26. Diz assim: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. E eu aprendo que o Espírito Santo não ensina uma coisa. Se nós se colocarmos na disponibilidade dele, ele nos ensina todas as coisas. Muito bem. Ele capacita. Ele faz com que nós tenhamos uma inteligência ou uma sabedoria ao qual antes nunca foi citado ou mencionado. As pessoas são capazes de olharem para nós e pensar que muitas vezes nós somos ali doutos e muitas coisas mais, mas se admiram que muitas vezes é muito menos do que as pessoas pensam. É verdade. Mas o Espírito Santo, ele nos ensina, ele fala, quando nós damos a devida importância ao Espírito Santo. Eu espero que você esteja entendendo que é importante nós darmos um critério muito valoroso ao Espírito Santo. Então, se hoje você está acompanhando essa live, se você vai acompanhar daqui a alguns dias, a gente nunca se sabe a amplitude, imagine que você veja agora de uma forma diferente o Espírito Santo. Ele não é uma energia. Estamos mencionando para você ele como uma pessoa, algo real. Então você já aprendeu que ele fala e que ele ensina. E eu quero trazer também uma situação onde ele pensa, aonde ele se relaciona e aonde ele determina. Está em 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no seu capítulo de número 2, no verso 10 e 11. Nós vamos aprender que ele pensa, ele também se relaciona e ele determina as circunstâncias. A palavra de Deus diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as profundezas de Deus, porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, se nós temos o Espírito dentro de nós, e esse Espírito pensa, esse Espírito também se relaciona, e esse Espírito também se determina, como nós, bispo, o Espírito Santo também, no Espírito de Deus, ele também pensa, ele também se relaciona e ele também determina. Só que não no nosso espírito, não coisas voltadas para a carne, mas coisas voltadas para Deus. Então, quando nós entendemos isso, como o Senhor várias vezes menciona, quando nós viramos a chave e entendemos que nós temos uma dependência da pessoa do Espírito Santo, aí sim, nós vamos pensar como Ele, nós vamos se relacionar com o Espírito Santo e nós vamos determinar coisas como convém ao Espírito Santo. Quem é espiritual entende coisas espirituais. Quem é da carne só vai entender coisas da carne. Verdade. As obras se diferem. Em Gálatas fala muito bem das obras da carne e as do Espírito. As duas se diferem. Então aqui nós estamos entendendo os atributos. Eu sei que para você muitas vezes é uma coisa muito nova, né? Tem um livro ao qual eu já tive a oportunidade de ler 2 vezes, chamado do Benihim, né? Bom Dia Espírito Santo. Às vezes a gente dá a importância de dar um bom dia para nossa esposa, Verdade. né? Dar bom dia para o nosso marido, para a mãe, para o pai, para os filhos, mas nós não damos a prioridade de dar bom dia ao Espírito Santo. É verdade. Hoje nós estamos numa época de uma cybercultura, um mundo cibernético, onde tudo se refere a notebook, tudo se refere a smartphone. As pessoas hoje, como foi dito ontem na mensagem aqui, não se comunicam mais entre si de uma forma clara, mas através dos smartphones. E muitas vezes a gente, antes de cumprimentar alguém, a gente já logo levanta e pega o nosso smartphone. Exatamente.
Mas aí o Espírito Santo ele fica esperando como pessoa um bom dia seu, uma boa tarde, uma boa noite. O Espírito Santo ele fica pensando de um convite para que você peça para ele ir com você ao seu trabalho, peça para ele ir com você à casa do seu parente. Exatamente. O Benihim ele cita no livro que o Espírito Santo chamava ele. Muitas vezes as pessoas chamavam ele para fora do quarto e o Espírito Santo falava com o Benihim de forma clara: mas não vai, fica mais um pouco, eu quero conversar com você, não me deixe aqui. O Espírito Santo, esse paracleto, chamando o Benihim para uma intimidade: fique mais aqui. E aí diz no livro que ele ficava por horas e horas e horas conversando ali num diálogo com o Espírito Santo. Verdade. E não existe diferença nenhuma entre nós e o pastor Benihim. A única diferença é nós mesmos que fazemos. Porque o Espírito Santo ele é educado, né, bispo? Exatamente. Uma pessoa educada. O Espírito Santo ele não atropela. O Espírito Santo ele fala: posso entrar? Ele só entra se for convidado. Exatamente. Então, esse Espírito Santo, ele tem várias referências. Então, você já percebeu que ele fala, que ele ensina, que ele determina, que ele é responsável pelas atitudes, das coisas que levam a Deus. E agora eu quero mostrar para você que o Espírito Santo também comanda. O Espírito Santo, ele direciona. Ele comanda, ele é responsável, ele dá diretrizes em relação à vida de quem quer se conduzir por ele. Eu costumo falar que o Espírito Santo é um GPS que não falha, bispo. Muito bom. Porque o GPS, muitas vezes a gente está no carro, alguma situação, ele fala entre a esquerda, mas a esquerda não vai chegar em caminho nenhum, é um caminho errado. Teve pessoas que perderam até a vida. Exatamente, por causa do aplicativo, o GPS mandou para ir para um lugar e era um caminho errado. O Espírito Santo é um GPS que ele sempre vai falar o caminho certo. Muito bom. Ele vai te levar para o caminho certo. Ele vai falar: filho meu, vai por esse caminho. Porque se você for por esse, vai dar errado. Mas quem que escolhe em atender? É nós. Ele dá o comando, bispo. Exatamente. Mas a escolha é nossa. Muito bem. E aqui eu quero mostrar para vocês que ele comanda. Abra sua Bíblia em Atos, de número 16. Atos, número 16. No seu capítulo, no seu versículo, aliás, 6 e 7. Diz a palavra: ora, e eles, passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E indo a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Então o Senhor vê que ele proíbe. É verdade. O Espírito Santo não permite. Não, você está pensando que você vai por aí? Não, eu te proíbo. É que nem a propaganda que a gente pode falar aí do senhor Abravanel, né? É por sua conta e risco. Você faz se você quiser. Eu estou te proibindo, como ele proibiu a Paulo. Como ele falou: não vai. E cabe nós ouvirmos, ou como muitas vezes, escutar, né? Porque ouvir é uma coisa, escutar é outra. Ouvir é quando você para e dá a devida importância àquilo que está sendo, aquele som que está sendo feito. Agora, escutar, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Tá? O Espírito Santo também, ele envia. Abra lá em Atos, mesmo capítulo, mesmo livro, no capítulo de número 13, no verso 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre, né? E ali eles navegaram, eles partiram de uma cidade para outra, mas quem foi que enviou? O Espírito Santo. Então aqui a gente já poderia ter matado toda essa situação que ele é uma energia, né? Porque eu nunca vi uma energia falar, É verdade. eu nunca vi uma energia enviar, eu nunca vi uma energia comandar.
aqui a gente já tem evidências claríssimas a respeito da personalidade dele. Exatamente. E eu tenho certeza que se você se atentar só para esses 6 tópicos que nós já mencionamos, a sua vida perante a pessoa do Espírito Santo, a partir desse vídeo, quando você ouvir verdadeiramente, vai se tornar outra. Você vai começar a olhar o Espírito Santo de uma forma totalmente diferente. Verdade. E eu quero mencionar, para nós já praticar já para o fechamento, que esse Espírito também, ele tem vontade. Ele também tem vontade. Ele faz o que lhe apraz. Em 1 Coríntios, abre lá, 1 Coríntios, no capítulo de número 12, no verso de número 11. Mas todos estes e o mesmo Espírito trabalham estas coisas, repartindo a cada homem separadamente como ele deseja. Então, quando nós temos um dom, não é que o homem deu para nós, bispo. Foi o Espírito Santo que fez aquela vontade que agradou e que ele deseja fazer. Porque ele viu em mim, ele viu em você uma importância. Ele viu em nós um significado que talvez os homens não vejam. Então ele faz, eu quero. Ele sela. Eu quero para mim. Eu quero como propriedade. Porque eu desejo, me apraz, eu me agrado. Eu gosto do que aquela pessoa faz, então eu quero selar ela. Então ele tem vontade própria. Ele não é conduzido como que é aqueles diz que me diz. Aquelas pessoas que não têm vontade, Maria vai com as outras, não é? O Espírito Santo tem vontade própria. Se ele faz, ele sabe o que está fazendo. A palavra de Deus também diz que ele separa os missionários para a obra. Em Atos, capítulo 13, no verso de número 2. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu tenho chamado. Ele fala, separa para mim. Essa obra que Paulo e Barnabé estavam separados pelo Espírito Santo, não era a obra de Paulo e nem de Barnabé. É a mesma obra de hoje. A obra que nós estamos aqui não é a obra do Vivendo para Cristo ou de igreja A, B, C, D. É a obra do Espírito Santo. E ele separa, ele pega, ele recolhe, ele toma para si pessoas que ele quer enviar. Então é uma coisa muito profunda. É verdade. É muito profundo. E para nós finalizarmos em relação à vontade dele, ele também ama. Em Romanos capítulo de número 15, no verso 30, diz assim: e agora eu suplico-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntos comigo nas vossas orações a Deus por mim. Ele fala claramente: Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Esse Espírito ama. Esse Espírito ama. Né? Deus falou através de João 3,16 que Ele deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu Filho único, para que todo aquele que crê não pereça. Quer dizer, não sofra. Isso é uma demonstração de amor. É verdade. Mas que tenha vida eterna. Então entenda que a pessoa do Espírito Santo, ela está totalmente ligada com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo. Eu entendo e posso dar uma analogia. É como se o Pai fosse o supervisor, o Filho fosse o gerente e o Espírito Santo é o que executa as obras do supervisor e a obra do gerente. Muito bem. Eu acho que é uma explicação bem clara dessa pessoa. Ele está hoje para executar. O tempo urge. As coisas estão se findando. Nós estamos nos últimos dias. Não dá mais tempo de perder tempo.
Então ele corre atrás. O Espírito Santo ele veio para executar aquilo que foi feito no Antigo Testamento, no Novo Testamento e propriamente no livro de Atos dos Apóstolos. Porque o livro de Atos dos Apóstolos, nós entendemos que ele não se acabou ainda. O livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos vivendo esse. É verdade. É relatado em relação a 3 viagens missionárias de Paulo, mas na verdade está a viagem missionária de Gil, a viagem missionária de Jefferson, a viagem missionária de A, de B, continua-se as viagens missionárias. Exatamente. O livro não acabou. Nós estamos vivendo, e o fator predominante, aquele que desceu ali no grande dia de Pentecostes, foi quem? O Espírito Santo. É Ele que comanda a minha e a sua vida. É uma pessoa do Espírito Santo. Eu espero que, em relação a esses poucos detalhes, esses poucos itens que nós citamos aqui, né, porque nós poderíamos abranger muito mais coisas. Talvez numa outra live, numa outra oportunidade, nós vamos trazer aí em relação à divindade, nós vamos trazer em relação a muito mais abrangência em relação ao tema do Espírito Santo. Mas o que se refere à pessoa do Espírito Santo, eu acredito que nós entendemos claramente o que ele está querendo nos falar. Sim. Ele é uma pessoa que tem sentimentos, ele é uma pessoa que tem vontade própria, e ele é uma pessoa... Então, em relação àquilo que o Espírito Santo nos mostra na sua personalidade, nós podemos dar uma ênfase direta, que ele tem sentimentos, que ele tem também a vontade própria, que ele se estabelece de uma comunhão clara conosco, aonde nós entendemos que verdadeiramente ele é uma pessoa. Nós mencionamos que o Espírito Santo ama, nós mencionamos que o Espírito Santo fala, nós mencionamos que o Espírito Santo ele comanda. O Espírito Santo ele tem discernimento de tudo aquilo claro que ele está fazendo. E aí nós entendemos que quando nós temos verdadeiramente o comando da pessoa, da personalidade do Espírito Santo, nós se tornamos sinônimos a ele. Sim. Porque hoje nós conhecemos um filho, reconhecemos através de o quê? De um exame de DNA. Apesar que tem muitos que não precisa nem fazer exame, bispo. É só de olhar e já ver que é realmente o filho ou a filha. É verdade. Então, quando você entende e dá uma devida reverência à pessoa, então, quando você realmente se dá a devida importância à pessoa do Espírito Santo, você vai se tornar semelhante ao Espírito Santo. São características que vão florar de você, nas suas atitudes, na sua maneira de falar. Porque esse Espírito Santo, essa pessoa, ela muda até a maneira de falar, bispo. É verdade. Ele muda até a maneira de nós se expressarmos. É verdade. Ele muda todas as nossas atitudes. Não dá para entender que uma pessoa que é como o Espírito Santo, que entende que o Espírito Santo verdadeiramente é uma pessoa, ela tome atitudes que não agradem a pessoa do Espírito Santo, porque isso é dislexo, isso não dá para entender. Por exemplo, nós fazemos o Espírito Santo se entristecer, e a palavra diz claramente aqui, em Efésios, no seu capítulo de número 4, a palavra diz, Efésios, convido você a abrir a sua palavra em Efésios, no capítulo de número 4, no verso de número 30. Olha o que diz a palavra: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais. E como que nós podemos entristecer esse Espírito? Com as nossas atitudes. Sim. Da maneira que nós devidamente prestamos reverência a Ele. Ele pode ficar triste. É verdade. Ele se entristece. A palavra de Deus diz também, aqui em Romanos 8, 26, que ele geme. Deus do céu, são muitas referências, bicho. Muitas coisas que ele é uma pessoa. 8, 26. Semelhantemente o Espírito
também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Então, o que é gemer e ele orar por nós? Significa que quando você está em aflição, quando você muitas vezes não consegue nem abrir a boca para orar, fique tranquila, porque se você vive a pessoa do Espírito Santo, ele ora em teu lugar. Exatamente. Ele geme, ele sente a tua dor no teu lugar. Ele se coloca perante ao Pai por intermédio da sua vida. Então ele geme, ele se entristece. São várias referências. Eu poderia ficar aqui dando vários e vários tópicos falando da personalidade do Espírito Santo. Mas eu quero que você entenda que todas essas coisas que nós falamos é para que você, a partir deste vídeo, a partir deste momento que nós tivemos aqui de mencionar algum ensinamento da parte da pessoa do Espírito Santo, que você, a partir de hoje, não fique mais subestimando esse Espírito. Entenda que ele tem a mesma importância do Pai, que ele tem a mesma importância do Filho, e que ele tem a importância na sua vida. Se deixe ser levado pelo Espírito Santo. Todos aqueles que a Bíblia nos relata que deixaram ser levados pelo Espírito Santo, não se arrependeram, tiveram um êxito, tiveram vitória. É o Espírito Santo que é um condutor à nossa salvação. É por Espírito Santo, quando nós pregamos a palavra de Deus, é por intermédio da pessoa do Espírito Santo que ela inspira, que ela nos fala, que ela nos exorta o que tem que ser falado para a igreja. É o Espírito Santo presente no culto, é o Espírito Santo presente. Então toda vez que você for a um determinado local prestar culto, saiba que tem uma pessoa no culto que fala, saiba que tem uma pessoa no culto que comanda, sabe que tem uma pessoa que determina. Quando você vai no culto, tem regras, tem normas a serem ditas. Então é Ele que determina. Saiba que tem uma pessoa que te ama. Saiba que tem uma pessoa que geme por você. Saiba que tem uma pessoa que se entristece por você. Saiba que tem uma pessoa que tem vontade própria. E sabe qual é a vontade do Espírito Santo? Que você seja feito. Acabou? Seja feito uma nova pessoa no Espírito Santo. Como ser uma nova pessoa? Nicodemos, ele não entendia isso. Quando Jesus falava com ele, lá em Evangelho de João, capítulo 3, aquele que não nascer da água e do Espírito não tem parte. Não tem parte comigo. O que é nascer do Espírito? É você verdadeiramente morrer o velho homem. É você deixar as coisas antigas para trás. E é você se deixar ser levado por esse Espírito. Aí sim, você vai ter uma parte com o Pai, uma parte com o Filho e uma parte com essa pessoa que nós acabamos de mencionar, chamada Espírito Santo Paracleto. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha sido produtivo para a vida de vocês e que o Senhor Jesus e o Paracleto, o Espírito Santo, possa abençoar a vida de vocês em nome de Jesus. Muito bem, pastor. Foi muito produtivo. Eu tenho certeza que edificará a vida de muitas pessoas. Que este é o nosso intuito, nosso propósito, é que vidas sejam edificadas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva aqui embaixo, muito fácil. Ative o sininho para que todas as vezes que nós colocarmos um novo vídeo, você receberá em primeira mão. Deixe os seus comentários, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal, o nosso projeto. Que você também possa nos comentários deixar suas dúvidas, sugestões para os próximos vídeos aqui do Café Teológico. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.